Olá, meus irmãos. Hoje é terça-feira e nós estamos meditando o evangelho que está em Marcos, capítulo 5, de 21 a 42. E o evangelho diz que Jesus atravessou de novo numa barca para o outro lado da margem e uma multidão se reuniu junto dele. Então Jesus ficou na praia. Então aproximou-se o chefe da sinagoga, que pediu que a filha dele fosse curada. No meio do caminho também achava-se uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. E ela dizia que se ela tocasse na orla do manto do Senhor, ela ficaria curada. Então, meus irmãos, o evangelho de hoje é uma mensagem muito linda, porque Jesus realiza esses dois milagres, tanto o da cura da filha do centurião, como também a cura da hemorraíza, né? Então, ouvimos o evangelho de hoje, então vamos interpretá-lo para que nós o acolhamos em nosso coração. Nós estamos nos últimos milagres de uma série de milagres que Jesus vai realizar no tempo do evangelho, que Jesus é apresentado como aquele que tem o poder de curar. Então, o evangelho deve ser entendido baseado na palavra que nós vemos no capítulo 11 de Hebreus, que diz assim: não tenhas medo, basta ter fé, disse Jesus. E na carta aos Hebreus lembra a nós: a fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. Assim, meus irmãos, o evangelho de hoje, Jesus percorre um país para anunciar o reino de Deus. E diante destas curas, o imperativo de Jesus é: fica curada. E tem algo de profundamente afetuoso com a mulher hemorraíza que nós vimos hoje. Algo da mulher que sofria durante 12 anos e que foi restaurada na sua dignidade, restabelecida na sua vida, fica curada. Também com uma constatação muito importante, é de que a mulher que a salvou, de que a fé dessa mulher a salvou, e Jesus se alegrou por isso. A cura, então, é consequência sempre da fé e é sempre fonte de vida e de felicidade. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Lembremos que o profeta Abacuque vai dizer: o justo viverá por sua fé. E assim, o justo é aquele que tem a certeza de sentir-se olhado por Deus o tempo todo. E a outra palavra imperativa é: levanta-te. Isso quer dizer no Evangelho, desde o dia em que essa palavra é falada, esse levanta-te é um modo dinâmico e traduz a paixão de Deus em ver o homem vivo no seu amor incondicional. Deus tem um amor pela vida humana. Então, assim, quando Jesus vai até chegando aonde está a menina adoentada, e que disseram que ela já havia dormido, e naquele momento ela estava adormecida num sono que era julgado como sono de morte. E Jesus, então, olhando para ela: eu te ordeno, levanta-te. Essa palavra evoca a ressurreição. O novo surgiu da vida, o amor divino que nos coloca de pé. E assim, meus irmãos, é preciso que mantermos nossa fé no Deus da vida, viver para sempre. Jesus pede ao Pai da jovem apenas uma coisa: não tenhas medo, basta ter fé. E quando nós cremos verdadeiramente em Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, isto acontece. Retirai-vos porque a menina não morreu, e sim está dormindo, disse Jesus no Evangelho. Jesus quer dizer que para ele e para o poder de Deus, a morte não significa mais do que um sono ligeiro. Da mesma maneira, Jesus também falou de Lázaro no Evangelho para nós. Nosso amigo Lázaro está dormindo e vou despertá-lo. Então a morte
para Deus não é o poder insuperável. Para Deus, ainda sempre no caminho da fé. As pessoas que têm dificuldade devem entender tudo isso. Deus estará sempre no nosso caminho. As duas beneficiadas das orações de Jesus no Evangelho de hoje têm algo em comum. A primeira estava doente durante 12 anos e a jovem filha morreu aos 12 anos, a idade em que se devia tornar-se mulher. No povo de Israel, o percurso dessas duas mulheres era sinal de um fracasso. Uma estava atingida, como Sara, a mulher de Abraão, na sua fecundidade, pois essa mulher de hemorragia perdia o seu sangue, que era considerado como o princípio da vida. A outra perdia a vida. E naquele momento, ela precisamente na idade em que estava, se preparava para transmiti-la. Cristo cura as duas mulheres e permite-lhes assim assumir a vocação materna. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, disse Jesus. Portanto, estar com Jesus significa estar com a vida e experimentar a vida em abundância. Longe de Jesus, perdemos toda a capacidade de produzir e de gerar vida em nós. Então, meus irmãos, o chefe da sinagoga hoje cai de joelhos, reconhecendo a divindade de Jesus e suplica a Jesus para salvar a sua filha. Que nós dobremos o nosso joelho diante da ação de Deus, que tem como ponto fundamental a vida humana e fazer com que o homem realize a sua missão. A fé nos ensina que não há nada que seja perdido. A fé amplia nosso horizonte e alarga as nossas perspectivas para o mais longe possível. A fé é um tipo de indicador que nos leva até o endereço de Deus. A fé é sempre e continua sendo a condição e o fundamento da ação salvadora de Jesus em nós. Não tenhamos medo, basta termos fé. Que hoje, diante dos sentimentos de morte, diante de todos os sentimentos que nos separam de Deus, nós tenhamos a força de olharmos para o Senhor e, colocando-nos na mão dele, saibamos que ele, pelo seu amor infinito, tem a capacidade de nos transformar profundamente. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que ele derrame sobre todos nós a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.